Rubens, pode chegar mais para cá? Profetizar, né, pastor Rubens? Querido Deus, aqui está teus servos, ó Pai, está na tua presença, teu servo, o evangelista Rubens, que vai estar trazendo agora a tua palavra, Pai, usa ele, Senhor, com autoridade, com intrepidez, ó Deus querido, aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração, Pai amado, para a tua igreja, usa ele como instrumento vivo em tuas mãos, ó Pai, fala conosco nessa noite, ó Pai, pois necessitamos ouvir a tua voz nessa hora, ó Deus querido, sê com o teu servo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar-se por um instante, irmãos. Graças a Deus. Vou pedir para o Jonathan ali colocar para nós. Vou aproveitar aqui a oportunidade, antes de iniciar a palavra, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, na frente de tanta gente, tantos salvos do Senhor. Graças a Deus, porque você está aqui. Não existe lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. E a presença do Senhor é certa aqui. Pedi para ele colocar o banner na semana que vem, no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós vamos estar fazendo o encerramento da Escola Bíblica Semestral, Escola Bíblica Dominical do primeiro semestre. Eu queria te convidar para estar aqui na Escola Bíblica, vai ser uma manhã divertida, animada, de conhecimento da Palavra do Senhor. Então venha, traga os seus filhos. Olha, eu vejo muitos adolescentes aqui à noite, e não estou vendo nenhum adolescente na Escola Bíblica Dominical. Traga para a Escola Bíblica Dominical. Aqui nós ensinamos a verdade, aqui nós ensinamos a palavra de Deus, e o mundo lá está querendo ensinar coisas para os teus filhos, coisas para nós, e na Escola Bíblica Dominical nós temos o poder e o tempo para conversar das coisas sagradas, das coisas de Deus, das coisas que levam para o céu. Então não deixe seu filho em casa e não fique em casa, venha para a Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, você não vai se arrepender, vai ser bênção do Senhor, amém? Graças a Deus. Dado esse recado, irmãos, olha só, o pastor Marcelo falou comigo ontem, falou que precisava de alguém para trazer a palavra de Deus, e eu fiquei na hora muito satisfeito, muito feliz, porque o Senhor me deu uma palavra muito simples. Eu não vou usar hermenêutica, não vou usar exegese, não vou usar nada, é a palavra simples que o Senhor me deu, mas é uma palavra que vem direto do trono do Senhor, eu não tenho dúvidas disso. O Senhor falou comigo poderosamente. Tudo que eu falar aqui, irmão, primeiro vai reverberar na minha vida, vai vir para cima de mim. Tá, irmão? Não pense que eu estou falando só para os irmãos, não. Estou falando primeiramente para mim, que foi o Senhor que falou. A palavra do Senhor em Mateus, podem ficar sentados, eu vou ler aqui a passagem. Mateus no capítulo 7, um versículo muito conhecido. Eu vou me apropriar aqui de um sermão ministrado pelo próprio Senhor Jesus, que é o Sermão da Montanha, capítulo 7, nos versículos 7, 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmãos, o Senhor falou comigo de uma forma diferente nessa palavra. Eu já ouvi várias vezes esse texto, eu já ouvi várias pregações, mas o Senhor falou de uma forma diferente. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Vou pedir paciência dos irmãos, não sou pregador profissional, mas eu sou servo do Senhor, e eu estou aqui para servir o Senhor, estou aqui para entregar aquilo que Ele me colocou no coração. Sentado como estão, Senhor Jesus, Pai querido e eterno. Pai querido, essa palavra é uma palavra poderosa, nós não temos dúvida disso. O Senhor é poderoso, o Senhor é bom, e a tua misericórdia é que cuida de nós, ó Deus. Pai querido, abra os nossos entendimentos, nos dê graça. Não seja, ó Deus amado, o meu falar, mas o falar do Senhor para a tua igreja. Que as pessoas possam ser impactadas aqui, ou na internet, onde quer que estejam, pelo poder que existe na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto bíblico. O Sermão da Montanha, ele começa lá no capítulo 5. O Senhor Jesus já começa ali a fazer alguns ensinamentos, dando algumas instruções. E aqui no capítulo 7, ele inicia o capítulo 7 dizendo assim, não julgueis para não ser julgados. Parece que nesse momento Jesus aqui já está fazendo um apelo aos irmãos. Ele ensinou, falou das parábolas,
falou do tesouro no céu, veio contando, ensinando, e aí ele chega aqui no capítulo 7, ele começa a dar como se fossem umas saudações, como se ele estivesse chamando para uma reflexão. O Senhor Jesus está aqui. Eu estou sentindo a presença do Senhor, irmãos. Vocês não têm ideia como está pegando fogo aqui esse púlpito, irmãos. O Senhor está aqui, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Irmãos, eu li uma certa passagem, um texto na internet, e o irmão falava o seguinte, que se alguém chegar para você e falar assim, olha, vai pela direita, porque pela esquerda tem pessoas lá assaltando, tem pessoas lá fazendo coisas ruins. O que a gente faz? Se a pessoa vem te dar uma orientação para você ir pelo lado direito, você vai arriscar ir pelo lado esquerdo sabendo que pode ter algum problema? Geralmente a gente não faz isso, né, irmãos? Só que aqui, nesse texto aqui, nós temos aqui o próprio Jesus falando. Olha como Jesus ele é direto. Jesus não tem meias palavras, ele vai direto no que ele quer. Ele diz o seguinte, ele começa dizendo assim, ó, entrai pela porta estreita. Ele não dá a opção de você entrar por outra porta. Ele está falando, entrai. Ele orienta que entre pela porta estreita, e depois ele vai explicar o porquê. Irmãos, hoje eu trouxe até uma relação aqui, de alguns irmãos, que nós vamos ver em breve. Nós vamos participar, tudo isso que a gente está vivendo aqui, cada culto, cada escola bíblica dominical, cada estudo que nós temos aqui, cada consagração, cada evento que nós temos aqui na igreja, ele é um ensaio para uma grande festa que nós vamos participar. Quando os irmãos estão aqui louvando a Deus, nós até conhecemos uma nota ou outra, né? Um tom ou outro, os irmãos estão ali tocando, nós conhecemos, mas nós vamos chegar numa festa, daqui a pouco eu vou dizer a relação dos irmãos que estão lá esperando por nós. Nós vamos chegar numa festa que haverá notas totalmente diferentes, notas celestiais, onde vai ter anjos, arcanjos, dizendo o tempo inteiro que Ele é santo, 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 a todo tempo. Deus querido, olha só, temos a instrução do próprio Jesus, para que nós perseveremos, para que nós caminhemos no caminho estreito. E eu vou fazer aqui uma ponderação, Jesus está aqui preparando aqui, né, nesse capítulo, e Ele aqui está chamando as pessoas a uma mudança de vida. Não dá para entrar no céu de qualquer jeito. Nós vamos para essa festa, e nós já temos o convite, nós já temos o que precisamos para estar nessa festa. Pode colocar no GPS, você não vai achar, porque o GPS está aqui, ó. É a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus já nos disse aqui dentro da Bíblia, dentro das suas Escrituras, qual que é o convite? O que eu preciso fazer? E aqui nessa passagem, o próprio Jesus dizendo, ele diz o seguinte, olha, entre pelo caminho apertado, pelo caminho estreito. E olha só, ele não está falando o seguinte, olha, entre no caminho estreito que é mais fácil, não está falando isso. Entre pelo caminho estreito que você vai ter uma vida glamurosa. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. Caminhar no estreito, já andaram, irmãos? Num bloquinho, num corredorzinho estreito? É difícil, irmãos. Se tiver 2 pessoas, fica mais apertado ainda, né? E aí a gente precisa se virando. Jesus está falando, ó, entrai pela porta estreita. Não está dando espaço para folga. Está se sentindo folgado aí, irmão? Está folgada a sua vida? Você está muito espaçoso? Olha, Jesus está falando, olha, não tem espaço para folga. A vida do crente, ela é apertada. E aí os irmãos vêm para a igreja e nós observamos que os irmãos cantando, os irmãos glorificando, falando em línguas, sendo batizados. E aí a gente passa a entender o mover do Senhor. Quando nós estamos, irmãos, em festa, dificilmente a gente enxerga o mover de Deus. E hoje eu quero convidar vocês para uma festa, que não é essa festinha da Escola Bíblica Dominical. Não é um encontro que nós vamos fazer, é uma grande festa, que vamos ter grandes personalidades ali. Não tem espaço para ficar indeciso, viu, irmão? Então, aquele crente que entra pelo espaço estreito, pela rua, pelo caminho estreito, ele não tem espaço para ficar indeciso se vai ou se não vai. Ou ele vai ou ele fica.
Não tem espaço para ficar tocando nisso aqui, né? Não dá para ficar em cima do muro. Hoje eu sou crente, amanhã, não sei. Na terça, tem terça do milagre, eu sou crente. Na quarta, tem ensino, eu sou crente. Na quinta, tem ensaio, não vou, não sou crente. Não tem espaço para isso. O caminho estreito, ele está mostrando que é uma luta constante. Nós estamos buscando o Senhor constantemente. E eu coloquei aqui, irmão, que o caminho estreito é o caminho para pessoas decididas. Vamos em Filipenses, capítulo 3, o verso 13 e 14, olha o que Paulo fala. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que vão diante de mim, prossigo para o alvo. Para prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo, eu preciso ir pelo caminho. Todos que vieram aqui para a igreja hoje percorreram um caminho. Querendo ou não, passou por uma porta, um caminho para vir aqui. E aqui o Senhor está nos orientando qual que é o caminho que nós devemos buscar, qual que é o caminho que nós devemos percorrer para chegar no Senhor. Ele, depois que ele já orienta, eu gosto muito do ensino de Jesus, porque Jesus é simples, é muito simples. Ele chega e já orienta: olha, entre pela porta estreita, porque tem uma outra porta. Então, nessa noite eu queria dizer para vocês que estão aqui comigo, para vocês que estão aí na internet nos acompanhando também, que só existe 2 caminhos, só existem 2 portas. Uma porta te leva para um determinado lugar, nós já estamos vendo aqui a porta estreita, já temos mais ou menos uma ideia, e tem uma outra porta. O Senhor continua dizendo, porque a porta larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Um caminho espaçoso te leva à perdição. O que será que Jesus estava querendo dizer aqui, hein? O que será que o Senhor estava querendo nos alertar aqui? Qual que será os requisitos que o Senhor queria que nós levantássemos aqui para entender da voz dele? Do que ele estava falando, uma palavra tão direta, né? Na porta larga, nós temos uma sensação de liberdade. Quem está caminhando por uma porta larga, espaçosa, tem aquela sensação que ele é livre, que ele tem tanto espaço, né, irmãos? Tem tanto espaço que ele se sente livre, e aí passa a não depender do Senhor, passa a ser autônomo, né? Eu não dependo do Senhor. Quem está na porta larga, às vezes está num trabalho muito bem remunerado, e aí esquece que para chegar naquele trabalho precisa ter a permissão do Senhor. Tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. O Senhor nos dá a opção de escolher a porta apertada, o caminho apertado ou a porta larga. Ele nos condiciona isso, e aí a gente tem o livre-arbítrio de escolher. Nosso Deus é tão bom, que mesmo a gente pecando, mesmo a gente errando, mesmo a gente desviando um pouquinho, Ele chama de volta. Olha, o caminho, meu filho, é esse. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Qual que é o caminho que a criança deve andar? Qual que é o caminho que o pastor Eliezer precisa andar? Qual que é o caminho que o presbítero Marcelo precisa caminhar? O caminho é estreito, e o caminho estreito tem grandes desafios. Mas voltando aqui para a porta larga, na porta larga o pecado é minimizado. Irmão, isso aí não tem nada a ver não, querido. Isso aí era pecado lá em 1970, irmão. Hoje em dia isso aí não é pecado. Está numa porta larga, né, irmãos? Eu preciso abrir mais espaço para entrar mais gente aqui, né, irmãos? Olha só, o pecado ele é minimizado, o pecado não muda. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos tira do caminho que o Senhor colocou para cada um de nós. Então, o salário do pecado é a morte. Então, a porta larga, quando nós pararmos para pensar e tivermos identificando muitas facilidades na carreira cristã, olha, eu não estou querendo colocar ninguém para correr não, viu? Pelo contrário, nós passamos por necessidades, nós passamos por dificuldade.
assim como todas as pessoas. Só que nós temos uma diferença, foi cantado aqui. Nós estamos do lado de alguém que nunca perdeu uma batalha. E é por isso que nós passamos problemas, passamos dificuldade e mesmo assim continuamos glorificando o Senhor. Paulo e Silas estavam na prisão, tinham apanhado, estavam lá presos. E aí eles ficaram reclamando da vida. Olha, reclamar da vida naquela situação ali era estar numa porta larga, né? Se conciliar com aquilo que estava acontecendo era estar numa porta larga. Mas não, eles estavam sofrendo, estavam apanhando ali. Mas o que eles resolveram? Nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor. E o crente, ele precisa ter isso na cabeça, né, irmãos? Mesmo no momento de dificuldade, o Senhor é conosco. É Ele que nos livra. Às vezes nós achamos que somos muito fortes, né, irmãos? Quando eu acho que eu sou forte, aí é que eu sei que eu não sou de nada. O Senhor é poderoso, Ele muda história de vida, Ele transforma, Ele cura, Ele transforma de forma permanente. O inimigo nessa porta larga, ele é subestimado. Eu passo já nesse momento, nesse tipo de porta aqui, que leva à perdição, a não acreditar muito no inimigo. O inimigo também tem seu poder. Ele só se submete àquele verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, o Senhor não resiste uma verdadeira adoração. Então, o inimigo, ele tenta de todas as formas. Olha, eu passei uma semana tribulada, irmãos. Muitas coisas no trabalho, muita dificuldade. Mas o Senhor sempre foi comigo. Continua marchando, irmão. Às vezes nós estamos com uma dificuldade e aí aquele mar está na frente e você não tem condição, nós não temos força, nós somos pequenos. Mas lembra que você está do lado de um Deus que pode tudo, de um Deus que muda a história, de um Deus que abre o mar para você passar, que te tira do cativeiro, que te salva, que te cura, e é contigo, e é de graça. De graça. Essa festa que nós vamos é uma festa de graça. Você não vai pagar nada para estar nessa festa, né? Graças a Deus por isso. Então a gente não pode dar pequena força para o inimigo, não. O inimigo é para você ficar na marcação, viu, irmão? Sempre atento. A palavra do Senhor, ela fala assim, ó, vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, ele fica ali te cercando, ele fica ali ao seu redor, né? Fica ali te buscando. Então, assim, o inimigo não pode ser subestimado. Outra coisa, a porta larga é confortável. Quando nós encerrarmos os cultos, vai abrir aquela porta ali, e vai abrir essa porta aqui. Se todo mundo inventar de sair por aqui, vocês vão ver a dificuldade que é, irmãos. É difícil, porque a porta é estreita, né? Nós vamos ter dificuldade. Eu vou ter que ter paciência de esperar o pastor Neves sair, mesmo que devagar, mesmo que eu esteja com pressa, né? Eu vou ter que ter paciência. Ali não. Ali a porta é larga, né, irmão? Ali a gente sai com mais fluidez, não é assim? Olha só, é mais confortável, é bom para os olhos humanos. É bom para os olhos humanos. A porta larga, ela traz esse benefício, né? Essa visão enganosa. É espaçoso o caminho que conduz à perdição. É popular. Quem que gosta de fama aqui? Quem é que gosta de fama? Nós somos assim, irmãos. Nós gostamos de fama. A maioria das pessoas gosta de fama. Gosta de estar na frente. Gosta de holofote. Gosta de aparecer. Mas o Senhor está dizendo que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Essa casa é dEle, esse povo é dEle, a igreja é dEle, tudo é dEle, por Ele são todas as coisas. E o Senhor não gosta disso, irmão. Que às vezes a gente fica vendo, olha, quando a pessoa chega assim, olha, eu não quero aparecer, mas que o Senhor apareça, eu vou louvar aqui, mas é o Senhor que tem que aparecer. Irmão, cuidado com isso, o Senhor não divide a glória dEle com ninguém, com nenhum cantor famoso, com nenhum pregador famoso. O único pregador famoso que eu aceito assim de bate-pronto é o próprio Jesus. Jesus aqui falando no Sermão da Montanha. Todo caminho ou toda porta leva para algum lugar.
essa porta que a gente está conversando aqui é a porta larga. Para onde será que leva a porta larga? Vamos abrir aí Provérbios 14 e o verso 12, para a gente falar de uma outra porta. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Às vezes, irmãos, como que a gente está, né? A ideia é assim, como que nós estamos perante o Senhor? Como que nós vamos nos encontrar com o Senhor? Vocês sabem disso. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. E muito em breve o Senhor virá buscar a sua igreja, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo está cada dia pior, e nós estamos confiando que o Senhor está prestes a vir. Os sinais são muito fortes, Uma porta de emprego que você sabe que não é o caminho certo e aceita, traz um problema para você. Olha, eu vou trabalhar aqui, sei lá, nesse show aqui, mas você sabe que aquilo não é bom para você, aquilo vai trazer prejuízo para você, isso é ruim, isso é um caminho que parece direito, eu estou trabalhando, né, varão? Eu estou trabalhando, o ambiente aqui não é bom não, o ambiente é esquisito, mas eu estou trabalhando, né? Parece direito, irmãos, mas se não tomar cuidado, se não voltar ao Senhor, o caminho pode te levar à morte. Outra coisa, um relacionamento que não agrada aquele que te chamou. Irmão, irmã, se a pessoa não é de Cristo, não se envolva. Não sei porque eu estou falando isso. É o Senhor que mandou. Alguém tem que receber essa palavra. O Senhor está dizendo, olha, eu não aceito o jugo desigual. Se você está se envolvendo com alguém que não professa a mesma fé, pode não ter problema agora, mas daqui a pouco vai surgir um problema. Daqui a pouco essa diferença vai te atrapalhar. Irmãos, o Senhor está falando que a gente não deve se envolver em relacionamento que traga enrosco para a nossa vida. Então, converta esse homem, converta essa mulher, e aí sim faça um relacionamento cristão, né, na direção do Senhor. É um lugar que frequenta, onde falam mal de Jesus, ou não falam de Jesus. Esses lugares, irmãos, não é para a gente estar. A gente não pode estar nessa porta. A gente não pode ir nesse caminho, onde ninguém fala de Jesus. Já pensou? Você vai para um lugar que ninguém fala de Jesus? Ou fala mal de Jesus, e você está naquele meio? Esse lugar não é para o povo de Deus. O Sermão da Montanha é muito claro. Ele diz assim, entre pela porta estreita. Essa porta que nós estamos falando aqui é uma porta larga, né? Glórias, festas, deleites da vida, só coisa boa para o mundo. Para nós temos uma certeza, da volta do Senhor Jesus. Agora, se você está nessa porta, eu tenho uma ótima notícia do Senhor para você. O poderoso Evangelho de Cristo, ele é suficiente para tirar você desse caminho largo, desse caminho espaçoso, e te colocar de novo no caminho que leva à glória, o caminho estreito, o caminho da dificuldade. Notem, eu não estou falando que você vai entrar num caminho e vai ter muita facilidade não, viu? Não estou prometendo isso não, porque o próprio Senhor Jesus falou que nós teríamos aflições, teríamos muitas dificuldades, né? Então, assim, o próprio Evangelho, ele tem esse poder. A porta estreita, ou caminho estreito, ele já tem uma outra conotação. E aqui, irmãos, a gente poderia parar a pregação na primeira frase de Jesus, quando ele fala que nós devemos entrar ali pela porta estreita. Acabou a pregação. Nós temos que fazer o que o Senhor manda. Nós não somos ovelhinhas de Cristo. Cristo não mandou a gente entrar no caminhozinho apertado. É ruim. É muito ruim andar no caminho apertado, ficar juntinho demais, é muito ruim. Né, irmãos? Nós ficamos mais desacostumados ainda com a pandemia, né? Então, assim, como que eu posso entrar numa porta estreita com um momento de pandemia? Imaginou, irmão? A dificuldade? Mas o Senhor é bom. O Senhor faz com que a gente passe por aquele momento para a gente entender que Ele está no controle de tudo. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Antes que nós nascêssemos, o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui, que nesse dia eu estaria trazendo a palavra do Senhor. O Senhor já sabia, já estava escrito. Deus está no controle de tudo.
Às vezes nós entramos no barco, né, irmão? E aí o barco está naquele balançado grande, você não consegue controlar, porque o mar, você não tem nenhum domínio sobre ele, e aí o Senhor Jesus mesmo, ele fala, ó, se eu estiver no barco, irmão, pode vir tempestade, pode as ondas ser mais altas que as ondas lá de Portugal, não tem problema. Eu estando no barco, você vai chegar lá na frente. A porta estreita é o caminho que nós devemos seguir. É o caminho que nós devemos perseguir, né? João 14,16, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pela porta ou pelo caminho estreito. Então aqui eu já começo a identificar quem é esse caminho, né, irmãos? Que caminho é esse que o Senhor está nos orientando a buscar? Se Ele está dizendo que Ele próprio é o caminho, que não existe outro caminho, Ele é o único caminho que leva-nos ao Senhor Jesus. O próprio Jesus é o caminho estreito. Quem está com Jesus, sai na frente. Quem está com Jesus, muda de vida, transforma, porque aquilo que o olho do humano vê, o Senhor olha muito mais lá na frente, irmãos. A palavra do Senhor, ela nos mostra muito disso, que o Jesus, o Senhor, Ele não nos vê como nós enxergamos. O Senhor enxerga muito além. O Senhor está te vendo lá na frente, irmãos. Lá na festa com nossos irmãos. Jesus é o caminho estreito. É o Jesus que pode mudar a história. É o Jesus que pode tirar o morto depois de alguns dias. É nele que está a autoridade. É nele que está o poder. É nele que está a unção. Tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Então, para passar nessa porta estreita, eu preciso passar algum óleo, alguma coisa para não me engarranchar, né? Diferente da porta larga, na porta estreita, nós não queremos a glória, nós não estamos preocupados, eu coloquei aqui, com a sensação de liberdade. Eu não estou nem aí para a liberdade. Na porta estreita, nós somos servos. Servo não tem liberdade. O servo serve ao Senhor. O servo executa aquilo que o Senhor colocou. O servo não fica questionando. O servo faz. Então eu não tenho liberdade, porque se o Senhor mandar, eu tenho que ir. Se o Senhor não mandar, eu tenho que ficar. Na porta estreita eu já tenho esse empecilho, né, irmãos? Então tem gente que não consegue ficar, né? O Senhor está mandando ir, mas ele não quer ir. Porta estreita é isso, né, irmão? Jesus está mandando, ó, vá, meu filho, vá lá e abençoe aquela igreja. Aí você está ali relutando, mas é tão longe, vou gastar X de gasolina, vou perder um tempo danado de deslocamento, vou pegar trânsito. Olha, nós somos craques em arrumar desculpa, nós somos especialistas em arrumar desculpa, mas o Senhor, Ele sabe de tudo. Ele vê o que está no coração. Ele não vê você como a gente vê ali o pastor Neves, todo arrumadinho. Ele vê o interior. Ele vê aquilo que de fato você entrega ao Senhor. E eu queria nessa noite dizer aos irmãos que o Senhor ainda continua buscando verdadeiros adoradores. Verdadeiro adorador não quer holoforte. Verdadeiro adorador, ele quer caminho estreito, porque ele sabe que quanto mais eu amasso, mais eu fico melhor. Quanto mais eu passo por provação, melhor eu fico. Tem muita gente que não teve experiência com o Senhor, e quando não se tem experiência com o Senhor, você não sabe o tamanho de Deus, você não consegue enxergar a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Às vezes o Senhor nos confronta em muitas coisas, né? Então assim, em João 12, 26, quase acertou, irmão. João 12, 26, diz assim, ó: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também o meu servo.
Ou seja, o servo não tem escolha, né, irmão? Jesus está falando, olha, quem me serve tem que me seguir, irmão. Larga tudo isso aí, larga a parentela, larga isso que você tem e vem. Um jovem chegou para o Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna, hein? Jesus poderia ter falado, olha, entra pelo caminho estreito, já resolvia, né? Entra por mim, venha por mim, já resolvia. E aí teve a conversa, quando chega no final, os irmãos já conhecem a história, quando chega no final, ele diz, olha, larga tudo que você tem aí, dá para os pobres, e vem comigo, me segue, seja servo. Só que aquele jovem, ele estava andando por uma porta larga, irmãos. Ele não queria entrar num espaço estreito, ele não queria passar privações, ele não queria correr para a caverna, ele não queria fugir do rei, ele não queria passar por dificuldades, ele queria apenas receber a vida eterna. A vida eterna não se compra, a vida eterna não tem valor financeiro, irmãos. O valor financeiro só serve para quando a gente está aqui. Nós somos cidadãos do céu, nós estamos passando uma temporada aqui, mas já já nós vamos encontrar com Ele, e vamos ver face a face, vamos adorá-lo, vamos bendizê-lo, irmãos, enquanto é tempo. Então, nessa porta estreita, nós mostramos total dependência, diferente lá da porta larga. Na porta estreita, eu sou totalmente dependente do Senhor. Se eu fizer, é porque o Senhor mandou fazer. Não faça nada que o Senhor não mandou você fazer. Não diga nada que o Senhor não mandou você dizer em nome dEle. Não faça isso, porque o nosso Deus, Ele é zeloso. O nosso Deus, Ele é justiça. Em João 15:5, o próprio Senhor Jesus, Ele diz assim, ó, sem mim, eu sou a videira verdadeira, né? Vós sois as varas. Eu sou a videira verdadeira. Adaque, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim, sem Jesus, não vai, irmão. Sem Jesus não dá para dar um passo. Se o Senhor Jesus não for contigo, uma pequena gota de água é capaz de te parar, porque o Senhor tem poder sobre tudo, gente, tudo. O dinheiro não compra. Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, o que está dizendo lá? Ageu 2:8, minha é a prata e meu adianta negociar com Jesus? Ó Senhor, eu tenho um dinheiro aqui no banco, tem como eu comprar aí a vida eterna? Tem jeito? Liberar, eu tenho bastante dinheiro, mas aí o Senhor vem e fala assim, olha, minha é a prata e o ouro, então tudo é meu, o teu dinheiro é meu, tudo que você tem é meu, você é meu, e eu te guardo, eu te livro, eu te resgato, eu te transformo, sem mim nada podeis fazer. Às vezes nós somos aí um instrumentista tremendo, só que eu preciso da unção do Senhor. Nós temos uma banda aqui que é uma bênção, que tem a unção do Senhor, e é isso aqui que o Senhor está dizendo, olha, esse povo está aqui tocando, ensaiando, lutando. Ensaio é porta estreita, viu, irmão? É sair de casa para vir ensaiar, não é fácil não. O pastor Eliezer deve saber disso, a dificuldade que é, porta estreita, e é aí que o Senhor quer. O Senhor quer você ali porque você é servo. Você vem aqui e ensaia porque você quer apresentar o melhor. Você não quer apresentar o melhor para a igreja, não é para as pessoas, não é para quem nos visita. Você quer apresentar o melhor para o Senhor. Apresente sempre o melhor para o Senhor. Estava conversando com a Luíse na aula magna e a gente preparou um mini lanche rapidamente ali. E eu falei, Luíse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só nos copinhos mesmo, irmã, porque aí o pessoal lancha ali rapidinho, vai embora, a gente limpa e vamos embora. A Luísa falou, não, faça isso não, vamos fazer o melhor, vamos fazer para Cristo. E, irmão, quando nós colocamos Cristo na frente da atividade, eu vou te falar um negócio, viu? A história muda. Você quer receber Cristo com um copo plástico, né, Luiz? De jeito nenhum. Nós temos que apresentar sempre o melhor. Nesse caminho nós vamos ter lutas, vamos ter perseguições. João 16:33, o que diz lá? No mundo
Tenho visto para que tenhais paz no mundo. Você está onde, irmão? Nós estamos no mundo, não é? Então no mundo tereis aflições, mas o Senhor é tão bom que Ele fala assim: olha, mas tem de bom ânimo, porque eu fui aí e eu venci o mundo. Você pode vencer na autoridade que tem no nome de Jesus Cristo. Na sua autoridade, no seu poder, na sua força, você não pode fazer nada, mas com o Senhor eu posso mover montanhas. Se eu acredito no Senhor, eu estava conversando com um colega de trabalho, falando sobre a Bíblia, ele falou: mas como é que você acredita num livro escrito por um monte de gente? Eu falei: irmão, ou amigo, quando tu te converter, tu vai ser uma bênção. Quando tu te converter, tu vai ser uma bênção. Esse livro aqui é um livro que traduz a vontade do Senhor, que tem todos os endereços, que tem todos os remédios para a alma, para o corpo, para a vida, para a família. E as pessoas querem corromper o que está na Bíblia, mas a Bíblia é o nosso manual. É aqui que nós temos que buscar as respostas, é aqui que nós devemos debruçar. Então luta nós vamos ter, viu? Dificuldade nós vamos ter, sacrifício, renúncia. Lucas 9:23, o que diz no Lucas 9:23? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se assim. Se eu estou numa porta larga, não tem como, irmão. Eu quero estar na frente daquele negócio, como é que eu vou me negar? Não tem como. Como é que eu vou deixar esse meu conforto aqui e vou me negar para fazer essa atividade? Não tem jeito. Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Eu estou dizendo que para seguir a Jesus é uma cruz todo dia. Todo dia. A nossa cruz de todo dia chama-se pecado. Nós somos mortais, nós somos pecadores, nós somos servos às vezes desobedientes, desatentos, desligados, e hoje o Senhor está nos chamando: olha, volta aqui para a porta estreita. É aqui onde você vai ter luta, onde você vai ter dificuldade, mas é aqui que eu vou te fazer um varão valoroso. É aqui onde eu vou te fazer uma varoa valorosa. Gideão estava ali malhando o trigo, né, irmãos? Medroso, perseguido pelos medianitas, estava nas mãos dos medianitas, sofrendo. O Senhor chega e chama ele: olha, nós vamos para uma grande batalha. Aí ele pensa logo na porta larga, né? Vou chamar logo 32 mil. É uma guerra, vou chamar logo muita gente. Aqueles amalequitas, o povo é muito lutadores, né? São povos de guerra mesmo. Vou chamar muita gente. Não dá para ser assim. Porque se você vai com os 32 mil, eu te dou a vitória, você vai achar que foi você, que a força era sua. Essa porta está muito larga, irmão. Vamos estreitar isso aí, vamos colocar mais gente, vamos colocar menos gente, vamos com 300. Quais são as armas que nós vamos usar? Qual a arma que eu vou usar, hein, irmãos? Que arma que eu vou usar para vencer o inimigo? Qual é a arma que nós vamos usar? Se eu estiver no caminho estreito, a resposta vem. O Senhor pega as buzinas, vamos lá, nós vamos confundir aquele povo e o Senhor vai sair vitorioso. Ele não perde uma batalha. O Ministério de Louvor Ágape cantou aqui. Ele não perde uma batalha, irmãos. Já pensou o que é isso? Seu time perde, seu amigo perde, né? As pessoas perdem, mas o Senhor, Ele não perde uma batalha. Graças a Deus por isso. Persevera no caminho estreito. Em resumo, nessa noite, para você que está aí na internet também, caminho largo, ele tem um endereço. Ele nos leva à perdição. Ele nos leva à morte. Então, o resumo do caminho largo é a morte, é o pecado, é a falta de Deus. Nós tivemos uma pregação semana passada que falava de que uns confiavam em carro e outros em cavalos, né? E nós confiamos em quem? Confiamos no Senhor Jesus. É Ele que muda a história de vida. No caminho estreito tem um recado para vocês. O caminho estreito é onde nos leva à vida eterna. Eu queria, em nome de Jesus, finalizar essa reflexão com os irmãos, lendo 2 textos bíblicos. Eu
comecei falando de chamar um convite. Eu recebi uma procuração para convidá-los para uma grande festa. Uma grande festa. E eu queria fazer uma leitura de 2 textos bíblicos, de João 14, verso 1 e 4. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha o que ele diz no 3: se eu for e vos preparar lugar, pastor Alex, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Está dizendo para dar aqui isso, ó, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós estamos nos preparando, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. O caminho é um caminho estreito, difícil. Essa festa que nós vamos aqui, o anfitrião já chegou, já está lá, já está esperando. Eu queria já convidar aqui o Ministério de Louvor Ágape para louvar o Senhor mais uma vez. Em Mateus, no capítulo 25, e os versos 31 a 34, para a gente encerrar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas, lembra do caminho à direita? Porá as ovelhas à direita, e os bodes, todos vão chegar aqui, viu, irmãos? Ovelhas à direita, bodes à esquerda. Lembra lá do caminho da esquerda? Mais um, varão? Mais um, 25, 34. Então direi, o rei que estiver à sua direita, Adaque, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor já preparou, nós vamos estar lá nessa festa. Essa festa é uma festa santa, é uma festa abençoada. E eu recebi aqui a relação de algumas pessoas que já estão lá. Olha quem nós vamos encontrar lá, irmãos. Vamos encontrar o próprio Jesus face a face. Já pensou, irmãos? Já pensou, irmãos? Ele foi antes preparar lugar. Nós vamos encontrar com Jesus lá. Nós vamos ver Abraão, Alex, Claudeci. Já pensou, varão? Caruso? Nós vamos ver Isaac, Jacó, Paulo, Pedro. Já imaginou, irmãos? Que bênção será? Como será lindo aquele dia? Antes de passar aqui para o Ministério de Louvor, eu vou aproveitar que já estou aqui na frente. Eu queria saber se tem alguém que não é evangélico que está aqui na igreja hoje. Tem alguém que não é evangélico, está nos visitando hoje? Tem? Eu queria fazer um convite. Se você não é evangélico, para você entrar nessa porta estreita, de dificuldade, de lutas, mas com Jesus do lado. Eu queria fazer um convite. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que gostaria de aceitar Jesus? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que por algum motivo saiu um pouco do caminho, foi um pouco mais para um caminho mais largo e hoje quer voltar para um caminho estreito, um caminho que leva à vida eterna? Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém na internet? Se tiver, coloca eu aí que nós vamos orar por você, viu? Que Deus abençoe a igreja, que essa palavra desça aos nossos corações e que o Senhor seja glorificado, porque a Ele é a honra, a glória e para toda sempre. Continue adorando o Senhor, continue bendizendo a Ele, porque Ele é digno. Ele pagou um preço caro, o boleto foi pago na cruz do Calvário